Sejam todos bem-vindos ao meu primeiro vídeo da disciplina de Cálculo 4. Neste vídeo, o objetivo é resolver o exercício 2 da lista 4. Ao longo da semana, eu estarei enviando outros exercícios para vocês, resolvidos em vídeo, para ajudá-los na preparação para P2, né? Que está logo aí, né? Então, vamos começar, né? Nosso objetivo aqui, no item A, pelo menos, é integrar o seno de x dx, né? Bom, se eu tivesse que integrar apenas o seno de x, não seria difícil, né? Porque a integral do seno de x nada mais é do que menos cosseno de x mais constante, né? A gente sabe isso dos cursos anteriores de cálculo, né? Se eu olhar para essa integral, eu também não posso querer, por exemplo, eu não posso dizer que a integral do seno quadrado de x dx é igual ao seno ao cubo de x sobre 3 mais constante, né? Isso está errado, né? Por que isso está errado? Se você deriva, né, o seno ao cubo de x sobre 3 mais a constante, por conta da regra da cadeia, né? Bom, o expoente ali cairia, né? Então ficaria 3 seno ao quadrado de x sobre 3, né? Então a gente derivou a função potência, né? Só que aí a gente tem que derivar o seno, né? A derivada do seno é o cosseno. E a derivada da constante é zero. Então, na verdade, se eu fizesse isso, né? Se eu fizesse essa conta ingênua, eu teria apenas seno ao quadrado de x cosseno x, né? Beleza? Então, a gente poderia começar pensando nessas duas maneiras, né? E a partir daí tentar construir um raciocínio. Apesar dessa maneira ser errada, muitas das vezes o pensamento errado pode nos ajudar a construir o raciocínio certo, né? Ou então né, pensar em outros caminhos, né? Por exemplo, para resolver essa questão tem dois caminhos, né? Você pode fazer uma integração por partes, né? E não vai ser a maneira que eu vou adotar neste vídeo, mas se você quiser fazer, né? Aí como exercício, o que você pode fazer? Bom, para integrar por partes, a gente precisa de duas funções. Neste caso, as duas funções que você precisa, como é seno ao quadrado de x, você pode, né, fazer seno x vezes seno x, né? Dx, né? E aí, né, lá na fórmula de integração por partes, né, a fórmula diz que a integral de f'g, né, é igual a f vezes g menos a integral de fg', né? Então, você vai escolher f' como sendo seno e g também como sendo seno, né? E aí, fazendo algumas contas, né, não seria tão simples, né? Se você não está muito acostumado com integração por partes, você encontraria, né? Não é tão difícil, mas para quem não está muito acostumado, ou na época que fez o curso não aprendeu bem essa parte, pode ser que seja mais trabalhoso, né? A maneira que eu vou optar por fazer agora vai ser usando a seguinte identidade trigonométrica. E eu sugiro que vocês guardem essa identidade, né? A gente tem uma identidade que diz que o seno quadrado de x ele é 1 menos o cosseno de 2x sobre 2, né? Então, vou colocar aqui sobre 2. Né? E aí as coisas ficam mais simples, né? Porque, bom, o cosseno, né, independente do argumento que esteja dentro dele, eu consigo calcular facilmente. E a função 1 também, né? Então, fica bem mais simples fazer dessa forma, né? Então, o que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou colocar essa fórmula aqui numa caixinha, e aí vocês podem memorizar essa fórmula para usar depois, né? E em outros exercícios, ou mesmo na avaliação, quem sabe. E aqui eu vou resolver da seguinte maneira, né?
a integral do seno ao quadrado de x dx, isso então nada mais é do que a integral de 1 menos cosseno de 2x sobre 2, né? dx. E aqui a única coisa que eu tenho que fazer é, né, separar isso aqui em duas frações, né, e usar a aditividade da integral. Né? Então eu fico com a integral de meio dx, né, menos a integral do cosseno de 2x sobre 2 dx, né? Tudo bem? Só separei aqui em duas frações, né? Meio menos cosseno de 2x sobre 2 e usei a aditividade da integral. Então, a integral do meio dx, né, simplesmente x, né, sobre 2, menos, né, a integral do cosseno é o seno de 2x, né? Só que o que acontece? Quando eu derivo o seno de 2x, vira cosseno e tem uma regra da cadeia aqui que iria colocar um 2 para fora, né? Então eu tenho que dividir por 2 aqui, só que eu já estava dividindo por 2 aqui, então eu vou estar dividindo por 2 vezes 2, né? Mais a constante. Então isso vai dar para mim x sobre 2 menos seno de 2x sobre 4 mais a constante, tudo bem? Então, assim a gente faz o item A, dá para fazer por partes também, como eu comentei, sugiro como exercício. E vamos fazer agora, né, por exemplo, o item B. Né? O item B vai dizer o seguinte, ó, eu tenho aqui a integral de x ao quadrado, seno de 2x dx, né? O que a gente sabe? Quando eu olho para essa expressão, eu de cara sei que eu tenho que fazer integração por partes, né? E como é que eu sei disso? Bom, porque se eu derivo seno, eu caio em cosseno, né? Se eu derivo cosseno, eu caio em menos seno. Eu sempre tenho uma alternância de senos e cossenos. E quando eu derivo este primeiro termo, eu sempre vou perdendo o grau do polinômio na nova integral que eu gero do outro lado, quando eu faço integração por partes. Então eu sei que se eu integrar por partes até fazer o termo polinomial chegar no grau zero, eu consigo facilmente integrar o restante. Né? Então, isso é uma dica para você identificar se você vai fazer integração por partes ou não. Se você tem uma função ali, um seno, que se repete sempre, ou uma exponencial, ou alguma coisa que você sabe trabalhar bem, e você tem um polinômio multiplicando, você pode tentar zerar o grau daquele polinômio fazendo várias integrações por partes. Né? Como aqui eu tenho x ao quadrado, o meu polinômio tem grau 2, né? Então vou ter que fazer duas integrações por partes até eu conseguir, né, achar a integral que eu tenho em mente. Né? Vamos ver se isso realmente funciona. Né? Então, usando a fórmula de integração por partes, eu tenho então que eliminar o x². Então eu tenho que escolher o meu x² como função g, né? Porque a função g, o que eu faço com ela do outro lado? Eu derivo. Né? E se eu derivo ela do outro lado, é a função g responsável por fazer o grau do polinômio cair. Né? Então, naquela formulinha lá, vamos lá, integral de. Como é que eu coloquei? Né? Eu coloquei f'g, né? F'g, aquela fórmula vai ser f vezes g, né? Menos a integral de fg', né? Então, eu vou escolher o meu g como sendo a função x, né? E a minha f' como seno o seno de 2x. Né?
Então, vou escrever aqui, né? F' de x é seno de 2x, né? Isso me dá, então, que a minha f, né, vai ser simplesmente menos cosseno de 2x sobre 2. E se eu tenho que a minha g de x é x², derivando, então, eu vou ter a redução do meu grau, né? Então, aqui agora, eu vou ter que o meu g' é 2x, ó. Então, eu já fui de grau 2 para grau 1. E aí, então, usando a fórmula de integração por partes, a integral de x² seno de 2x dx é o que? É você fazer f vezes g, fazendo f vezes g, eu vou ter menos x² cosseno de 2x sobre 2. Aí eu vou ter aqui, né, menos, né, a integral, né, de f, né, que é menos cosseno de 2x sobre 2, né, f, g', que é 2x, né. Então agora, ó, simplificando, eu vou ter, vamos lá, menos x² cosseno de 2x sobre 2, né? Neste termo eu não faço nada, ele é simplesmente produto de funções. E o meu novo trabalho agora, né, menos com menos aqui mais, né, este 2 corta com este 2, mais a integral de x, aqui faltou um dx, né, x cosseno de 2x dx. Então, é o que eu falei para vocês, ó. Eu substituí a minha primeira integral aqui, ó, que tinha um polinômio ao quadrado vezes uma função trigonométrica, por uma outra, né, integral, né, que tem um polinômio vezes uma trigonométrica. O cosseno é tão difícil de integrar quanto o seno, só que o que acontece? Se a gente observar aqui, eu tinha aqui um polinômio de grau 2. Ó. Agora aqui eu tenho um polinômio de grau 1. Então, ó, olha que interessante. Se eu faço a integração por partes de novo, eu consigo eliminar a variável x, né? E eliminando a variável x, eu vou ter uma integral só de uma trigonométrica, né? Então, se vocês pegaram o espírito